Graça e paz, bem-vindo a todos. Nós estamos aqui agora reunidos para discutir um tema muito relevante nos nossos dias. Hoje nós estaremos falando a respeito do conceito de igreja. E eu gostaria de, desde já, apresentar aqui os nossos convidados de hoje. O pastor Ricardo Carvalho. Pastor Ricardo Carvalho, o senhor, por gentileza, tem a palavra. Primeiramente, quero agradecer o convite de poder estar aqui com vocês, para fazer parte desse momento tão rico, nós discutirmos, fazermos algumas reflexões. Eu sou professor da Unifunvic e coordenador do curso de Teologia. Deus tem me dado essa oportunidade de estar trabalhando no Unifunvic e, graças a Deus, estamos lá desenvolvendo juntamente com os alunos do curso de Teologia e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Temos também a presença aqui do nosso doutor Jefferson Chagas. Bom, Jefferson, por gentileza. Bom, graça e paz do Senhor. E nós temos aí servindo no reino, em alguns contextos diferentes, em contextos aí africanos, contexto de Oriente Médio, contexto chinês. E nesses 22 anos, caminhando por esse mundo, proclamando as boas novas, a gente tem tido essa experiência, de aprender muito, A gente ajuda no treinamento, desenvolve o nosso trabalho, mas eu acredito que é uma jornada de aprendizado, Então, é uma honra estar servindo nesses contextos e aprendendo a cada dia. Muito bem. E obrigado pelo convite. Muito bem. Também agradecer você aí, que está aí do outro lado, nos prestigiando. Hoje nós iremos falar, como eu disse aqui, a respeito do conceito de igreja, e vivemos um momento onde existe muitos modismos em relação aos interesses, e gostos das pessoas, dos seres humanos em relação, e muitas igrejas se esqueceram do conceito simples de Atos 2, e hoje nós começaremos aqui abordar o conceito da igreja em Atos 2. E eu gostaria muito, o texto Atos 2, ele se encontra ali no capítulo 2, verso 42 ao 44, ele vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e no partir do pão, na comunhão e na oração. E em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu gostaria aqui de começar essa reflexão, porque o texto ele fala de unidade, e eu gostaria da participação dos nossos convidados. Hoje nós vivemos um momento atípico, dado as circunstâncias da pandemia, que assolou não somente o nosso país, mas assolou o globo como um todo. Agora, é possível estar unido, estando separado? Ou a questão da igreja, a igreja digital, ela veio para ficar? É disso que nós iremos abordar hoje, o conceito de igreja digital. E eu gostaria aqui da participação dos nossos convidados, começando assim, aqui pelo nosso irmão Jefferson. Irmão Jefferson, a questão dessa unidade de Atos 2, o que nós podemos discorrer sobre isso? Quando você estava falando aí, lendo o texto, eu lembrei de alguns ambientes, alguns contextos em que nós trabalhamos como igreja. Eu me lembro embaixo de uma árvore grande, de um pé de baobá, e muito comum ali na África subsaariana, ali embaixo do Saara, ali Senegal,
Burkina Faso, Mali, aqueles países ali. E eu me lembro das nossas... A cada semana nós estávamos ali com os africanos ali, os irmãos, e não tinha parede, né? Parecido com aquela musiquinha, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, e era só a igreja, não tinha... Era uma árvore onde as pessoas sentavam ao chão, né? E também lembro no norte da África, já acima do Saara, eu lembro das vários encontros que nós tivemos, os nossos cultos nas casas, né? Tinha parede, mas não tinha os bancos de igreja, não tinha bateria, era um encontro nas casas. Quando você estava lendo aí em Atos 2, isso aconteceu num contexto doméstico, né? A igreja, ela nasce nas casas, né? E o interessante é que você tinha o quê? Você tinha a comunhão, você tinha o partir do pão. Esses elementos que foram mencionados aí, ele está fora da ideia do templo, né? Essa unidade como igreja, ela não necessariamente tem que ter templo. Então, por que eu estou trazendo essa provocação, né? Eu estou fazendo uma provocação porque nós temos o contexto do mundo digital. E isso mexeu muito no início da pandemia, foi um choque, né? E para mim não foi tanto, porque eu já estou acostumado a servir fora do templo, né? É óbvio que se nós pudermos ter um templo, uma estrutura boa, se faz muito calor, ter o ar-condicionado, tudo isso é uma maravilha. Mas não necessariamente essa seja a única forma, né? Mas será que é possível ter todos esses elementos que você mencionou aí em Atos 2:42 digitalmente? É uma coisa para a gente conversar, né? Exatamente. Pastor Ricardo, no contexto de igreja, a igreja como unidade, né, como comentou aqui o nosso irmão Jefferson, hoje nós podemos dizer que nós fomos já conduzidos a esse conceito, né? Conceito de igreja institucional, 4 paredes, o conceito físico de igreja. Como o senhor vê esse conceito hoje, século XXI, sem falar ainda da pandemia, da questão da pandemia? Sim, é interessante, estava ouvindo o Jefferson comentando sobre, né, as igrejas debaixo da árvore, né? E é interessante a gente pensar nisso. Por quê? Porque nós precisamos quebrar alguns mitos que a igreja começou em 4 paredes, institucionalizada, com CNPJ, né? Porque hoje dá até para discutir, né, sobre se a igreja tem CNPJ, então ela é uma empresa. Mas é uma empresa que não tem fins lucrativos, mas fique tranquilo que a gente não vai discutir sobre isso. Exatamente. Né? Senão nós vamos ficar aqui... Dá outro programa. Dá outro programa. Então a questão não é essa, mas tudo isso passa pela cabeça da gente, né? E que igreja é essa que Atos 2 está dizendo? Primeiro, como o Jefferson mesmo disse, é uma igreja que era em casas. É a casa da irmã Maria, a casa do irmão João, enfim, a minha casa está pronta, pode vir cultuar. Então, a ideia ali não é a igreja como institucional, mas a igreja como comunhão. A ideia é essa. Então, nós não estamos falando contra essa possibilidade que se existiu a partir dessa realidade que nós estamos vivendo. Eu sei que você não quer que falar sobre pandemia, mas sobre a realidade que nós estamos vivendo, pandemia. Porém, igreja, primeiro, é sinônimo de comunhão. Não, e existe um conceito também que a gente pode trabalhar, é quando vamos lá para o texto de Atos 2, o que antecede Atos 2, nós estamos falando ali do Pentecostes, da descida do Paracleto. Estavam reunidos. Né? E você vê Pedro ali, quase 3.000 pessoas, eles passam a fazer parte agora, podemos aqui chamar de uma unidade, de uma família, e sai do que a gente poderia chamar ali de uma cultura judaizante, exclusivista, né? E passa agora a trabalhar como família. Agora, olhando para esse aspecto e trazendo hoje para o século XXI, a gente se depara com uma dificuldade, porque nós estamos falando de unidade, de união, e vem a pandemia e fala que agora a gente tem que estar distanciados, né? E aí entra a questão, eu posso ser unido mesmo estando separado?
Olha, é assim, o que o Ricardo falou, quando ele estava falando ali, e é interessante o que ele colocou, porque o fato de nós termos, principalmente no mundo ocidental, né, eu vivi quase o meu tempo todo no Oriente, então é um contexto um pouco diferente, mas essa ideia de nós termos uma igreja grande, um templo grande, de nós termos ar-condicionado, de nós termos boas cadeiras, de termos aí um bom estacionamento, não tem nenhum problema. Pelo contrário, né? Deus seja louvado por ter condições disso, porque realmente você tem mais tranquilidade, você tem mais uma estrutura. Hoje, com essa urbanização, você não tem lugar para pôr carro, você precisa ter uma estrutura. Então isso é maravilhoso. O problema é que a gente não pode confundir, né? É a ideia de você estar numa estrutura dessa e você esquecer do que é realmente a igreja, né? No sentido dessa unidade, da comunhão, de você se preocupar com o outro, né? Essa questão de você... eu não sei como é que foi para vocês, mas na pandemia, para a gente falar sobre esse assunto que você colocou, na pandemia aconteceram algumas coisas interessantes. E uma das coisas que eu observei foi que as pessoas todas ficaram... O processo, a velocidade da vida, a correria do dia a dia, ela diminuiu. Para muita gente, aquele que sabe que trabalha, faz não sei o quê, seja na igreja, seja em outros ambientes. E aí eu comecei a ver pessoas ligando para mim, vamos conversar e gastar 15, 20, 30 minutos. Pessoas que dificilmente ligaria para mim, ou dificilmente, se eu fosse ligar para elas, ela teria tempo para me atender. E aí eu comecei a ver que começou a ter essa questão. Esse foi um fenômeno que eu vi na pandemia. Um outro que eu vi também, interessante, eu não estava no Brasil, mas um fenômeno que eu vi foi das pessoas se preocuparem com outras pessoas. Uma vez que eu não tenho toda aquela correria, tem mais tempo. Eu tenho talvez o meu olhar compassivo, o olhar de compaixão. O samaritano, né, na história de Jesus, ele para, ele vê aquele homem caído, ele tem compaixão, ele se aproxima, tudo que ele tinha ele usou para socorrer. Na pandemia eu vi bastante faísquinhas disso, né? E aí entra na questão, bom, já que não está abrindo, as igrejas estão fechadas, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora, né? Muitas pessoas com muita dificuldade começaram a fazer as lives, começaram a fazer os cultos online. E nesses cultos online a gente viu no início uma falta de preparo grande, né? Pessoas que não estavam acostumadas com isso. Eu me lembro que eu vi eu entrei num culto online, tinha um pano vermelho no fundo, tinha um negócio assim, eu olhei bem para essa igreja, porque parecia, sabe, uma outra coisa, parecia que eu estava vendo era uma sessão estranha ali, meio espírita ali. Mas tudo faz parte do processo, né? Porque aí você vai aprendendo. Eu acredito que a gente está aprendendo hoje com relação a essa ferramenta online. Mas eu já vou direto na resposta, já vou direto no assunto. Para mim, é muito difícil, comparando o que você leu e estudando a eclesiologia, né? Estudando mesmo a doutrina da igreja, é muito complicado você, apenas usando o elemento online, do culto online, você definir que isso que é a igreja, né? E a situação, né, Jefferson, a situação, ela fez com que nós saíssemos da nossa zona de conforto. Totalmente. Você pode perguntar, a igreja fechou, até por uma questão de pandemia, surgiram palavras novas, né, distanciamento social, uma coisa que a gente não está acostumado com isso, e aí entrou a questão, como pregar o evangelho e cultivar relacionamento com igrejas com portas fechadas. Isso foi algo que fez com que a gente saísse da zona de conforto. Aí eu estou falando dos cristãos, né, da igreja tradicional, a igreja vista como 4 paredes, e nós vamos ter que nos reinventar. Aí, Ricardo, como que nós enxergamos isso? O que motivou, né? Como que as pessoas assimilaram isso logo de início? Então, na verdade, para a gente pensar nisso, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho na comunhão. Então, a pandemia, ou a situação que nós estamos vivendo hoje,
revela quem de fato nós estamos sendo como cristãos. Porque acabou, nós não podemos reunir, nós não podemos estar juntos, nós não podemos, entre aspas, ter comunhão mais, porque por causa do distanciamento. Porém, foi o que o Jefferson, pegando um gancho que o Jefferson disse, até que ponto quando tinha a oportunidade de estar junto, eu estava em comunhão? Até que ponto eu me preocupo com o outro? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Um cristianismo do eu, que é o indivíduo apenas, ou um cristianismo da alteridade, do outro, pensar no outro? Então, assim, toda essa situação nos leva a fazer algumas reflexões. Até que ponto Atos 2,42 está fazendo parte quando a igreja está presencial, quando ela pode estar presencial, e quando ela não está presencial? Até que ponto isso faz parte da minha vida como cristão? Exatamente, e se você me permite, isso mexeu com a gente, com muitos, né? Com muitos que passaram a questionar o quanto eu deixo de ser religioso e de fato o quanto eu sou cristão. Porque muitas pessoas têm uma ideia totalmente equivocada em relação a isso. Acha que o frequentar a igreja o torna cristão, ao passo que na verdade ele está muitas das vezes sendo só religioso. E essa questão aí da alteridade vai trabalhar o lado cristão de fato, né? O Jefferson... E isso é interessante, porque eu acredito que nós avançamos um pouco nesse processo da pandemia. A gente crescemos em algumas áreas, outras áreas eu acho que não mexeu muito não. É muito complicado o pastor da igreja ter que ligar para o membro, eu não gosto dessa palavra membro, mas ligar para o membro porque assim, o dízimo não veio, a oferta missionária não veio, ou a oferta tal, ou aquele compromisso. E eu acredito que nós precisamos agora, esse é o momento que eu peço a Deus, que Deus desperte a igreja, os pastores, esperamos que não precise mais acontecer isso no mundo, né? Mas isso acende um sinal amarelo, que nós precisamos rever a questão do culto, o devocional com a família em casa, a minha responsabilidade como cidadão do reino, de suprir a necessidade financeira da igreja, a questão, por exemplo, de ofertas missionárias. Por exemplo, as igrejas fecharam, os missionários estão no campo. Será que a gente preocupou com isso? Exatamente. Né? Onde está a comunhão, né? Onde está essa comunhão? Perdi a comunhão, né? Perdi, né? Como se... Né? Então, e a gente ouve o testemunho de vários missionários que perderam o seu sustento. As igrejas esqueceram deles. Mas também esses mesmos que falam que a igreja esqueceu, né? O Deus que conhece tudo, sabe de tudo, vinha o milagre. Exatamente. Né? Então você via a provisão também, né? E eu penso assim, nós estamos vivendo um momento atípico, né? Em todas as áreas da vida, mas falando aí no quesito religioso, né, espiritual, nós, os verdadeiros cristãos hoje, eles estão vivendo um milagre por dia, um milagre a cada momento. E eu penso sempre, até nas nossas reuniões de escola dominical, a gente sempre tem abordado esse assunto, é necessário ter experiências com Deus, criar relacionamento com Deus, né? E o milagre, ele faz isso, né? Quando a gente usa a expressão milagre, o indivíduo, ele perdeu o emprego, ele está desempregado, ele não tem uma perspectiva de melhora da economia, e aí ele passa a ser dependente, coisa que ele já era, mas ele ainda não percebia isso, que hoje Deus coordena a vida dele, a entrega direta. A intimidade com Deus. O texto ali, todo o capítulo 2, é interessante, porque numa das partes aí fala que as pessoas vendiam as suas propriedades para socorrer o outro, né? Que era comum. Tinham tudo, né? Tudo em comum. Tinha tudo em comum. Então, tudo em comum é o organismo. É o organismo. É eu ligar para o pastor e perguntar como ele está. É eu ligar para se preocupar.
isso tem que ser natural. O exercício do cuidado, o exercício da gratidão, o exercício... Então, eu acredito que esse é um momento bom de reflexão dessa situação, sabe? Isso é igreja, Rogério. Isso é igreja. Isso que é igreja. Por exemplo, eu tenho um conhecido, eu me lembrei agora desse fato que aconteceu até nesse momento da pandemia. E eu fiquei muito preocupado com ele, porque ele está no campo missionário, está em outro país. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque a gente está vendo a situação, alguns irmãos, não estou indo na igreja mesmo, não preciso dizimar. Não estou indo na igreja, não preciso ofertar. Ufa! Que bom, graças Fechou a Deus. a igreja. Não preciso Ufa. mais, né? Não vou ficar ouvindo mais, né? Ou seja, como se fosse um peso. Não, Paulo vai falar para a igreja de Corinto, rapaz, que você oferte com um sorriso no rosto, com um coração generoso, ou seja... A oferta é um momento de alegria, de comunhão, né? Eu estou abençoando o outro. De adoração, né? Eu estou abençoando o outro. Eu liguei para ele, falei assim, meu irmão, eu liguei a primeira vez, ele não atendeu. Eu falei, puxa, sabe, dá aquele gelo, né? Sim. Liguei a segunda vez, ele não atendeu. Só na segunda semana de tentativa, porque ele estava com uma dificuldade. Sim. Eu disse, como que você está aí, rapaz? Você está precisando de alguma coisa? Eu falei assim, nossa, eu fui acometido do Covid, sabe? Então, a preocupação, por quê? Porque isso é comunhão, e ele não está próximo de mim, e ele não é da minha igreja, mas nós somos irmãos, nós somos amigos. E existe um outro, colocaria até como um dilema, né? Essa mudança para o chamado igreja digital, ela causa certo desconforto, principalmente vamos colocar assim, naquela ala mais tradicional, mais conservadora. Existe muita dificuldade até hoje, em muitas pessoas dessa ala conservadora, em considerar o novo, né, ô Jefferson? Considerar o novo é algo, como diz a palavra, é novo, então é desconhecido, isso gera algum receio. E nós, igreja, quando eu digo, eu estou falando de uma maneira geral, aqueles ainda que... Porque o conceito, vamos falar aqui, o conceito digital, das mídias digitais aí, não é algo que veio só com a pandemia, ele já estava lá atrás. Só que a maioria das igrejas, principalmente do nosso setor, elas não olhavam com muita atenção para isso. E uma vez que a pandemia bateu na porta, as igrejas fechando, se viram na necessidade de alguma forma atender a sua membresia. E aí surgiu o que a gente diz hoje, a igreja digital. Então, essa dificuldade em considerar o novo, como que a gente aborda isso? Como que a gente consegue discutir isso de uma maneira que isso não seja algo que venha a chocar também, né? Veio para ficar, né? Eu acredito que esse mundo digital, mesmo como nós aqui concordamos que somente o mundo digital a gente não compreende que é a igreja, mas a gente entende que é uma ferramenta, né? Então, ela é uma ação que a igreja pode tomar posse, né? E vou dar um exemplo. Por mais que seja... quando você fala disso aí, eu me lembro que nós somos de uma cultura coletivista, nós somos de uma cultura que é importante ter o abraço, ter o toque, e nem todas as partes do mundo têm essa cultura, né? Os Estados Unidos, parte da Europa, você não tem essa questão de tocar, de beijar, de abraçar, como nós aqui. Então, as culturas coletivistas, elas sofreram mais com os meus amigos lá no norte da África, no norte da África, no Marrocos, por exemplo, quando você chega lá, os irmãos, eles beijam, né? É comum os homens beijarem um outro, porque isso é parte, né, da cultura. Agora, numa vez da pandemia, você tem essa distância. Então, essa coletividade, os países em que são coletivistas, como nós aqui no Brasil, e quando vai para o interior é mais coletivista ainda, né? Sertão, interior daqui e tal, e sentiram mais essa questão do digital. Nos locais onde você tem mais individualismo, o pessoal consegue lidar mais com isso, tanto que eles começaram na frente essa ideia do digital. Agora, o que eu acho é que, finalizando aqui essa parte aqui, eu acho que merece um estudo, uma observação,
para o uso do mundo digital. As igrejas em breve vão abrir as portas com totalidade, né? Não vai ter mais 30% e tal, mas é importante entender não somente transmitir o culto online, mas, por exemplo, as igrejas que têm os seus missionários, por que o pastor não pode agora, a cada mês, reunir pelo Zoom ou pelas ferramentas que tem aí, para cuidar dos missionários? Uma reunião. Então, talvez, algumas coisas que eu vou ter que gastar um tempo gigante para cruzar para uma reunião, daqui a pouco eu posso fazer isso, né? Então, eu acredito que, até mesmo nas questões evangelísticas, eu não sei se você vai entrar nesse assunto, mas até mesmo na questão evangelística, nós temos visto o uso da mídia muito efetivo hoje, em várias partes do mundo, principalmente onde você tem dificuldade de pregar o evangelho, você precisa ter criatividade para entrar naquele país, os países fechados, chamados de povos não alcançados. Muitas pessoas têm encontrado a Cristo em países onde prevalece o budismo, o islamismo, e a gente tem visto isso acontecer. Então, isso começou a acontecer, e na pandemia aconteceu muito e muito. Hoje, Ricardo, ainda existem pessoas que acreditam que a questão ali, vamos colocar virtual, né, transmissões, porque assim, uma transmissão online não faz da igreja uma igreja digital. A gente sabe que para ser uma igreja digital necessita-se de muito mais que uma transmissão online. Mas o que eu queria abordar aqui é a questão das pessoas que ainda acreditam, que ainda existem essas pessoas que pensam que o fato de agregar a questão virtual aos cultos, e tem o culto como algo sacro, né? E isso traz um certo receio, elas acham que isso impede as pessoas de vir a Cristo, ou seja, o digital não tem essa ação, não tem essa força de trazer as pessoas a Cristo. E a outra argumentação também é que as pessoas alegam, se eu estou num culto, eu tenho a minha exclusividade voltada a Deus, num culto presencial, e já se eu estou em casa assistindo uma transmissão, eu posso estar lavando uma louça, fazendo um lanche, e aí fica aquela questão, onde está a minha exclusividade para Deus? E aí eles batem nessa tecla dizendo que não existe essa exclusividade no chamado online. Mas aí a gente precisa separar as coisas. Como a gente disse, já conversamos a respeito disso. Com relação ao culto, a comunhão, né? Então, comunhão é algo que nós precisamos, só existe se tem, as pessoas estão juntas, né? Há um conjunto de irmãos, enfim, né? Como já falamos. As pessoas que têm dificuldade com essas transmissões, porque, primeiro, não tem o conhecimento, né? E tudo que a gente não conhece gera um mal-estar, gera uma dúvida, a gente fica receioso. Um exemplo rapidinho, as faculdades estão tendo aula digital, de aula remota. Muito professor falou assim, eu não nasci para dar aula desse jeito. E aí tem todo um trabalho, né, para mostrar que é uma necessidade, que é uma realidade, né? Tem que repensar a metodologia. Porque eu estou na minha zona de conforto. Porque uma coisa é eu chegar na frente de aula lá, falar da aula e tal. Agora, o aluno está do outro lado, ele pode estar no celular conversando, ele pode estar fazendo qualquer outra coisa, ele pode estar com a câmera desligada assistindo televisão. Então você tem que sair da sua zona de conforto. Fingir que ele está prestando atenção, mas ele está olhando a tela e está vendo outra coisa. Exatamente. Mas você olha para ele, parece que ele está prestando atenção. Mas você não sabe o que ele está vendo. Exatamente. Malandragem. Só você está ali, né? Não respondem. Então, você tem que criar situações para que ele participe. Então, na verdade, a igreja saiu da sua zona de conforto. Boa parte das nossas igrejas, né, não tinha nenhuma transmissão. Sim. E agora só que agora a gente já não é mais novato. E o foco muda, né, Ricardo? O foco muda porque, assim, quando você está numa igreja, num templo físico, você está ali participando presencialmente com 200, 300, 100, 80, eu não sei o número, dependendo de cada igreja. E me dá a impressão, Jefferson, que
que de repente a sua religiosidade, vamos abordar dessa maneira, ela deveria ser para Deus. A nossa entrega, como diz Paulo, o nosso culto racional, ele deveria ser para Deus, mas a gente percebe que às vezes nem sempre o é. E quando você migra isso para o conceito digital, virtual, esse mesmo indivíduo que erra no presencial, ele também vai errar no digital. Sim. E aí ele vai usar isso como argumento. Mas então eu posso concluir, se é que posso concluir, de que na verdade essa questão de exclusividade, ela é indiferente, porque tanto faz no presencial quanto no online. Se o indivíduo faz um culto racional a Deus, ele o faz de qualquer forma. Olha, eu acho tão complexo isso, rapaz. A gente não... É uma equação complicada, sabe por quê? Porque você pode estar na igreja, sentadinho, e com a cabeça no mundo da lua, né? Exatamente como você falou. Como também você pode estar ouvindo um culto na rádio, ou chorando um culto, ou chorando, como também você pode também estar ali só por estar, porque você precisa de barulho, você precisa de ruído, mas você não está, né? E aí tem um outro problema, por isso que a gente não fecha, né? Aqui não é para esgotar o assunto. Sim, né? É apenas para provocar e gerar essa conversa aí com todo mundo. E tem também o culto que também ele é cansativo. A gente sabe muito bem que quando você está num culto, você precisa ter o quê? Você precisa, por exemplo, a mensagem, o tempo da mensagem, o conteúdo da mensagem. Você coloca alguém para pregar que não tem absolutamente conhecimento nenhum, é um bom irmão, Deus abençoe, mas aí o que acontece? Se ele não tem essa arte da mensagem, de pregar, usando um púlpito, né, por exemplo, em 2, 3 minutos desconectou. Parte da igreja você observa que desconectou. Então também nós temos que ajudar também esse processo. Exatamente. Desse culto racional. Então tem também o lado de cá e o lado de lá, né? Então é um conjunto, né? Ô Jefferson, então nós poderíamos dizer então que a questão do culto virtual, online, ele vem como um termômetro para medir, digamos, o nível de capacidade que eu quero dizer assim, o indivíduo que, igual você mesmo citou, às vezes ele não tem, não é a área dele, né? Ele traz lá uma palavra e aquilo vai de repente transformar em uma situação não tão agradável, e numa igreja você não levantaria e não sairia. Mas sim, no digital hoje você tem essa liberdade de... Você tem 720 pregações acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente, você tem essa liberdade de infração de milésimos de segundo. Então envolve o que ele falou com relação a essa ideia da metodologia, da sabedoria de quem é o público. Até porque quando você vai pegar uma mensagem num culto que está sendo transmitido, ou se é um culto digital, não dá para vocês gastar muito tempo. A mensagem tem que ser 20 minutos, tem que ser algo rápido. Porque na verdade... Porque senão não adianta. Se você pegar a mesma liturgia do dia a dia aqui e jogar isso no... Se me permite, Ricardo, existe aí uma questão a ser considerada também, que volta lá para Atos 2, na questão da unidade, né? Da alteridade, de eu olhar para o outro e ver no outro aquilo que eu gostaria em mim, e trabalhar, porque se a gente partir do princípio que eu, num simples clicar de um mouse, eu posso mudar para N igrejas diferentes, N pregadores diferentes, aí entra aquela questão, existem N nomes de pessoas renomadas que têm igrejas, que igual o Jefferson até comentou aqui, que já estão há muito tempo desenvolvendo essa questão, estão anos-luz na frente de muitos. Se você for sempre migrar de um para outro, você não cria essa identidade de unidade, de igreja. Então aí a membresia da sua igreja, ela tem que pensar nisso. E tem um problema, deixa eu abrir um parênteses para não esquecer, é que agora, mais do que nunca, cabe ao pastor da igreja trabalhar com a igreja para mostrar biblicamente o que é certo e o que não é.
Porque agora, com um botãozinho, um clique que eu A dou, ovelha amiga. eu vou para um outro lugar. Então, eu estou aqui, mas eu estou querendo voltar para casa para assistir o outro. E esse outro pode trazer elementos heréticos. Por que isso? Então, é mais do que nunca... A responsabilidade aumenta. Agora a barra subiu. Porque agora, como globalizou, eu tenho facilidade de ouvir aquele, outro. Você tem doutrinas diferentes, você tem questões heréticas. Daqui a pouco você está vendo um cara que ele é muito legal, ele é muito... Puxa, eu gosto de ouvir... Mas fala muita heresia. Tem heresia. E aí essa heresia volta, aí vem aqui na igreja. E contamina o outro. Então agora vai ter que ter essa preocupação. Essa preocupação. Por que isso? Acelerou mais. E isso significa o quê? Nós precisamos criar identidade. Exatamente. E só cria-se identidade quando você ensina a palavra. É isso que nós cremos, é isso que nós entendemos. Não pode mais, como o Jefferson disse, e infelizmente qualquer pessoa, se o culto está sendo transmitido, então para quem que eu estou transmitindo esse culto? Eu estou transmitindo para o meu povo? É só para o meu povo que eu quero? Então aquelas outras pessoas vão mudar. E tem resultado? Tem resultado. Por muito tempo eu fiz programa em rádio. E aí chegou um momento na minha vida que eu falei o seguinte assim, mas será que está dando certo esse negócio? Sabe, dá um start assim, fala, poxa, não estou vendo ninguém, uma rádio secular que abriu-se uma oportunidade. E aí um dia eu estava indo embora para minha... Ricardo, tem um termo em chinês que chama Tree Niu. Tree é tocar flauta e Niu é boi. Então existe uma expressão em chinês que é Tree Niu, tocar flauta para boi. É exatamente essa pergunta. Será que eu estou tocando flauta para boi? Porque não é necessário tocar flauta para boi. Exato. Né? Será que eu estou pregando do nada? Parece que dá uma sensação que realmente, poxa, parece que não está tendo resultado. Só rapidinho, eu estava indo embora para casa, terminei o programa e tal, era ao vivo, fui embora para casa, veio uma senhora. Falou assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, você que faz o programa? Eu falei assim, sim. A minha irmã pediu para lhe agradecer. Eu falei, mas por quê? Porque na semana passada, ela escutando o programa, nunca quis saber de igreja. Convidava, não ia. Você deu uma palavra, pediu para a pessoa, ela ajoelhou na frente do rádio, aceitou e confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, e hoje ela serve Jesus. Amém. E aí, né, deu resultado. Então, na verdade, Rogério, dá resultado. E eu vejo que o presencial, na verdade, ele nunca vai ser deixado de lado e nem deve. O que nós temos que entender é que o digital, ele vai justamente alcançar aquele local, ele vai transpor aquela barreira, aquele território, aonde o presencial não vai, né? Então, tem que existir ali um meio termo, né? Porque as pessoas às vezes hoje elas têm tendência a ser muito extremistas. Eu sou digital, se eu sou digital. Ah, não, se eu sou presencial, se eu sou presencial. Então eu acho que o nosso tempo já está praticamente esgotado. Para a gente finalizar esse assunto, eu gostaria que vocês aí finalizassem. Deixa eu fazer uma pergunta para o Ricardo. Vai, vamos lá. Entendeu? Essa é difícil, então eu jogo para ele, o teólogo do grupo. E agora, Ricardo? Como é que a gente vai trazer o povo para a igreja? Sendo que agora já estamos há tantos meses aí com o digital. Muita gente vai continuar digital. Muita gente vai ter essa atitude de falar, bom, eu não preciso mais. Não preciso, mas eu estou aqui, é a mesma coisa. Eu estou aqui com Jesus, o meu culto, tal. E agora? Nós precisamos ter em mente o que é ser igreja. Exatamente. E passar isso para essa igreja presencial e para essa igreja virtual. Sim. O cara que está lá virtualmente, o irmão que está lá virtualmente, não vou mais porque agora eu sou crente virtual, eu sou desigrejado, né? Porque antigamente tem um desigrejado, né? Então são manias, são momentos que vão surgindo e aí as pessoas vão tomando esses rótulos para si. Você é a igreja de Cristo. E para ser igreja de Cristo, você tem que ter comunhão com o irmão. Você tem que pensar no irmão. Você tem que ter o irmão como outro.
Então eu preciso mostrar para essa igreja presencial, para essa igreja virtual, que você precisa ter comunhão. Você tem que ter partilha de pão. Porque eu não estou falando de adoração. Fazer isso digital é difícil, né? É muito difícil. E eu não estou falando de adoração. Porque adoração... Tem que ter um lugar para voltar, né? Adoração é em espírito e em verdade. Não é nem Jerusalém, nem Gerazim, né? É em qualquer lugar. Exatamente. Você pode adorar em qualquer lugar. Mas nós estamos falando em comunhão. É isso que nós estamos falando. Lembrar também, né, Ricardo, que você tem o necessitado, você tem o pobre, você tem as pessoas que estão aí no dia a dia, precisando, que precisam de um local físico, né? Exatamente. Então, a igreja, ela é esse agente. Eu entendo que a ferramenta digital ela é importante para esses exemplos que a gente trabalhou aqui, e até mesmo para o desigrejado, até mesmo para aqueles que acham que estar somente à distância é suficiente, e também aqueles que talvez estão na Finlândia, na Noruega, em outros lugares, que também podem estar, através do digital, ouvindo a palavra de Deus ali, talvez este seja um processo para trazê-los para perto. Para perto, né? Então essas são as minhas palavras finais aí. Rogério, rapidinho, eu sei que o nosso tempo está estourando, mas foi um prazer estar aqui com o Jefferson, sempre é um prazer vê-lo. Muito bom, estamos juntos, né? É muito bom estar aqui, Rogério, e Deus abençoe, e que Deus nos dê essa graça mesmo, essa sabedoria. Foi muito bom. Eu agradeço também a presença dos dois, aqui do nosso Dr. Jefferson, pastor Ricardo, e aqui, finalizando, né, eu gostaria até de ler um texto, o tema diz: o que será da igreja online pós-pandemia? E o texto diz: independente de pandemias, a igreja online já faz parte do futuro, que é o que o Jefferson e o Ricardo disse aqui. Contudo, ela não pode simplesmente ser uma réplica do ministério offline. Usando até uma linguagem aí digital, a igreja online, ela deve ser um organismo autônomo, mas coexistindo e sempre trabalhando em harmonia com a igreja de 4 paredes. É aquilo que nós falamos. Assim, o ID é cumprido com excelência, eficácia e inteligência. É uma coexistindo com a outra. Eu quero desde já agradecer vocês. Amém. Agradecer você que nos acompanhou até agora, e permitindo Deus, até um próximo programa. Fiquem todos com Deus.